fechada, pode ser amém? Amém. Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Eu quero parabenizar as nossas irmãs do Ciclo de Geração e a sua diretoria pelo evento que está sendo realizado nesse presente momento, o Seminário das Mulheres. O trabalho ela foi exatamente focalizado, irmãos, para trazer um estudo bíblico para as mulheres e todos os participantes. Por participantes eu estou me referindo aos obreiros, aos irmãos da igreja. Para que todas as nossas mulheres, que são, por que não dizer, a maioria em todas as igrejas do mundo, são a maioria. Quando nós olhamos exatamente na plenária da igreja, nós podemos observar um número acima de 50% das mulheres e os homens sempre no menor número. E você vê por aí como sempre está perdendo, né? Sempre está perdendo. E o ministério, irmãos, ele não pode somente dar o alimento sólido e trazer uma preparação sólida somente para os homens. Pensando então nas mulheres, na preparação das nossas irmãs, das missionárias aqui no Japão, então nasce no coração, obviamente, primeiramente de Deus, e passado para a coordenação do trabalho de circulação, o Seminário das Mulheres. Eu quero então parabenizar por esse excelente trabalho e parabenizar você que está valorizando esse trabalho, porque muitos viajaram, não acordaram cedo para estar no trabalho. Eu quero assim parabenizar e vou dizer mais para você, irmãos. Você está sendo a bem-aventurada. Você desfrutará daquilo que Deus tem para você nesta tarde. Ah, pastor, mas a fulana não veio, a ciclana não deixou de vir. Irmãos, Deus não fala com o ausente, Deus vai falar com o presente, tá? Então, glória a Jesus. Deus, ele tem uma palavra muito especial para o seu coração nessa tarde. Queridos, ao abordar o capítulo 12 do livro de Hebreus, e especialmente dito no versículo 14 do seu livro, eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho mais ampla da situação que estava acontecendo. Porque, obviamente, meus irmãos, o versículo 14, ela foi escrito, não foi por mera vontade do escritor, ou por mera vontade do Espírito Santo, que inspirou o escritor a escrever o versículo 14. Então, nós temos que observar o porquê foi escrito o versículo 14. E para nós observarmos o porquê foi escrito, nós temos que nos contextualizar o que estava acontecendo. E para nós vermos o que estava acontecendo, obviamente a lei da hermenêutica, ela nos obriga a retornar alguns capítulos, passagem bíblica, para ver o que estava acontecendo. Enquanto quando eu retorno para o capítulo 10, eu não vou ler tudo, não vou passar para você o estudo de tudo de Hebreus, mas eu fui até o capítulo 10, e exatamente no capítulo 10, a partir das últimas instâncias do capítulo número 10, ele conta ali algumas adversidades. Eu quero assim contar com vocês o povo de Hebreus, os cristãos hebreus, o que eles estavam passando. No versículo de número 34, ela vai louvar esse aqui, Pai. aliás, no versículo número 32, tem? Desculpa, 34, 33. Tem cor daqui? Desculpa. Hebreus 33. Foste feito espetáculo com vituperio e tribulações. Olha a situação que eles estavam passando. Eles estavam sendo feitos um espetáculo com vitupério. A palavra vitupério, irmãos, ela significa censura áspera, ato ou efeito de expropriar,
insultar, injúria, ultraje, ações vergonhosas, infâmia e assim por diante. Então, o povo de Deus estava passando por uma tribulação, porque a Bíblia fala por vitupério e tribulação, que é adversidade em grande escala. E fora essa adversidade, uma perseguição generalizada. E o povo de Israel estava passando por esse momento tão complicado. E chegamos a enumerar, por exemplo, no versículo 34, aí vamos 33 para 34, tá? Que compadecesse das minhas prisões e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens. Olha só o que está passando. Todos eles eram capturados, iam presos, irmãos. As pessoas iam lá e tomavam posse de tudo dentro da casa. Eles eram saqueados. A sua casa era um saqueado. E a Bíblia diz para nós aqui, irmãos, e com alegria permitiste, não tem como não permitir, o roubo dos vossos bens. Amados irmãos, já não bastava a perseguição dos cristãos em relação ao cristão. Havia tribulações, que eram adversidade em grande escala. Fora isto, amado, havia esse abuso de pessoas que entravam dentro da casa desses crentes e saqueavam os teus bens. Então o apóstolo, ao narrar os últimos versículos do capítulo 10, então ele agora começa a narrar o versículo 11, e dizendo exatamente a respeito da galeria da fé, dizendo a respeito da fé de Abraão, falando a respeito da fé daqueles que nos antecederam no Antigo Testamento, e diz assim até, queridos irmãos, que pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca dos teus ossos. Pela fé Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó. E aqui o texto ela diz ainda: e os que pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fechando a boca do leão, apagando a força do fogo, escaparam-se do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, puseram em fuga exército dos estranhos, e assim por diante. O que estava acontecendo aqui? Amado, o escritor estava tentando encorajar exatamente os cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo saqueados, estavam sendo presos. Então eles estavam querendo deixar o cristianismo, eles estavam querendo deixar de servir a Jesus. Então o apóstolo ele entra exatamente com esse detalhe: olha, pela fé José, próximo da morte, ele disse: olha, quando vocês saírem do Egito, leva talvez meus ossos. Que pela fé Abraão foi chamado, pela chamada de Deus, ele deixou toda a sua terra, toda a sua família. Pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca do leão e apagaram a força do fogo. Pela fé. Então o escritor estava tentando encorajar os desanimados. O escritor estava querendo entronizar exatamente esse testemunho de encorajamento, encorajando o que estavam exatamente querendo deixar a igreja por causa das tribulações e perseguições. Ao chegar no versículo de número 12, ao versículo do capítulo 1, o texto diz: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que está dizendo aqui? Aqui o escritor está se referindo ao versículo, o capítulo 11 e o final do capítulo número 10, que são o exemplo de testemunha e que nós devemos seguir, que são esse exemplo de testemunha que nós devemos olhar. Amados irmãos, quando nós temos uma
passando por problema, dificuldade, adversidade, perseguições, a tendência do ser humano, irmãos, é olhar sempre para alguém. Ele vai sempre olhar para alguém. E esse alguém é exatamente uma pessoa que já está em uma situação melhor do que ela. A pessoa tem essa tendência, irmãos. No meio da sua adversidade, no meio dos seus problemas e dificuldade, o ser humano ele tem facilidade de sempre olhar para o teu próximo. É verdade ou não é? Então, para isso, irmãos, aí o escritor, sabendo, irmão, dessa dificuldade do ser humano, ele diz olhando para Jesus. Ó, olhando para Jesus. Não é olhando para os teus problemas. Não é olhando para fulano, ciclano, meu, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, o texto, assim, algumas palavras principais do capítulo 12, tá bom? Eu gostaria que você grifasse. Se você for uma pessoa inteligente, você sempre traz uma caneta com você, porque nós estamos aqui no seminário. O culto, irmão, do glória a Deus é daqui a pouco, irmão, tá? Agora é um seminário, glória a Deus. Então, se você for inteligente, você tem uma caneta. Se você for mais inteligente ainda, irmão, se você quer caneta do outro, pega para você. Esse aqui é do pastor Evaldo e muita comigo. Então, eu vou, pastor Evaldo. Está aqui comigo. Depois eu faço isso. Aleluia, glória a Deus. Amados, você vai grifar algumas palavras no capítulo, nessa página da Bíblia Sagrada. Você vai grifar algumas palavras, irmãos. Glória a Jesus. Você pegou a caneta? Você pode anotar no papel se você quiser. Se quiser riscar a sua Bíblia. Mas eu gosto de riscar a Bíblia. Eu gosto de marcar a Bíblia, porque assim quando eu for olhar a Bíblia, eu já sei a minha marcação de cada. Glória a Deus. Olha muito bem, Bíblia. Você vai grifar as palavras paciência, suportar, desprezar. Porque a palavra paciência, irmãos, embora eu vou narrar com vocês aqui, não vai ler não, eu vou apontar com vocês aqui. O texto diz assim, no versículo 1, portanto, nós também, que estamos rodeados por tão grande número de testemunha, deixemos todos o embaraço, todo o pecado, que tão de perto nos rodeiam, e corramos com... Ok, você vai grifar essa palavra paciência. Tá. Essa palavra paciência, irmãos, tá bom? Embora está escrita a palavra paciência, você pode colocar aí a palavra suportar. Suportar. Quem tem paciência é aquele que está suportando, não é verdade? Está suportando, ok? Você vai grifar no capítulo, no versículo 2, suportou a cruz. Suportou a cruz. Você vai grifar no versículo de número 3, tá? Considerai, pois, aquele que suportou. Suportou. Agora você vai lá no versículo de número 5, tá bom? E vai grifar ali, tá bom? Filhos, filho meu, não desprezeis. A palavra desprezeis. Ok? Você vai colocar aí, desprezeis, não desprezeis. Aí também você pode colocar a palavra suportar. Tá bom? Quem não despreza, irmão, é aquele que está suportando a correção. Suportando. Você vai colocar aqui no mesmo versículo 5, você vai grifar a palavra não, a correção do Senhor, e não desmaiais. Não desmaie. Mas eu não desmaia, tá bom? A palavra que desmaiar, irmão, não desfalecer. Ok? Mas você vai colocar, você pode substituir o suportar também. E no versículo 7, suportais a correção.
Ok? Você grifou? Então, o texto-chave, a palavra-chave no capítulo 12 é suportar. Suportar. Suportar o que, pastor? A paciência. A cruz. Suportar as dificuldades, problemas. Suportar as correções, a chamada de atenções. Suportar. Suportar. Queridos irmãos, depois que o escritor aos Hebreus, ele narra o capítulo de número 12, ele pede para nós lembrarmos dos capítulos anteriores como nossa testemunha, e depois ele refere no versículo 2, olhando para Jesus e não olhando para as pessoas, tá bom? Aí as palavras suportar, que está exatamente vestido na palavra, tá bom? Paciência, suportando a cruz, desprezai, não desmaiai, suportais. Então, ela está incutida exatamente, a palavra suportar está incutida exatamente nessas palavras. Suportais. Então, é a palavra-chave do versículo de número 12. Tá bom? Então, glória a Deus, nós já podemos aqui, com rápidas palavras, então, trazer para você o que estava acontecendo com o povo hebreus, exatamente como foi escrito no capítulo 12. Provações, em grande escala, perseguições, e os seus bens estavam sendo saqueados. Ok? Então, irmão, é uma tribulação cerrada. E agora, meus irmãos, ao chegar no versículo de número 14, que é exatamente o texto que vamos estar abordando como o tema desse evento, a palavra, ele se inicia com a palavra seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, observando o versículo de número 14, a palavra seguir, não é seguir, a palavra está seguindo, meu. O senhor está seguindo, diga amém. Se o senhor está em outra tradução, por favor, pode falar. É seguir, né? Não é seguir, é seguir. O verbo seguir, ela é pretérito perfeito do indicativo. Eu segui, tu seguiste, ele seguiu, nós seguimos, vós seguiste, eles seguiram. Mas existe, aqui o texto não está no pretérito imperfeito do seu indicativo, que significa eu seguia, tu seguias, ele seguia, nós seguiríamos, vós seguieis, eles seguiam. Não está no pretérito imperfeito do seu indicativo. Ela está no verbo perfeito do seu indicativo. E o verbo perfeito do seu indicativo, ela é usado para mostrar uma ação determinada, uma ação já realizada. Uma ação já realizada. Tá? Então, eu segui, tu seguiste, ele seguiu, nós seguimos, vós seguiste, eles seguiram. Então, está indicando, tá bom? Um ato já executado. Então, quando eu leio o verso de número 2 e diz seguir a paz, então o texto está dizendo, eu estou seguindo a paz. O efeito de eu estar seguindo a paz, eu tenho paz. E vou alcançar a santificação. Eu vou chegar a essa santificação. Estou seguindo a paz. Amado, eu trouxe aqui uma diferença, eu achei interessante essa diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Se você puder anotar, aqui dentro. O pretérito imperfeito é o espaço de tempo do passado. É o espaço do tempo do passado. O pretérito perfeito é usado para expressar tempos determinados no passado. Tempos
determinados no passado. Tá? Imperfeito é um hábito do passado. Perfeito é pontos do passado. Pontos do passado. Imperfeito, você não percebe claramente o fim das ações. Perfeito, você percebe claramente o fim das ações. Imperfeito, há um envolvimento maior com o passado. Perfeito, a informação é mais objetiva. Quer dizer, queridos irmãos, olha, você comprou esse terno, você comprou essa roupa bonita. Não foi caro. Mas você projetou para comprar essa roupa, irmão? Foi passado. Você determinou certas coisas no seu passado, você criou certos objetivos no seu passado, e você colheu hoje, você colheu ontem, você colheu o ano passado, você colheu o mês passado, que são o quê? Que são indicativos, tá bom? Do pretérito perfeito do seu indicativo. E por você estar executando para alcançar o seu objetivo, tá ok? Então você executou exatamente, queridos irmãos. Aí você vai dizer, olha, eu comprei esse carro, irmãos, olha, porque eu tinha um sonho, irmãos, eu guardei dinheiro. Aí você vai levar no passado, eu guardei dinheiro. Eu comprei esse carro, eu comprei esse terno, eu comprei essa roupa, porque eu guardei dinheiro, eu tive um objetivo para guardar dinheiro para comprar isso. Então, amado, é exatamente, querido, para que você possa identificar o pretérito perfeito do seu indicativo e o imperfeito. E aqui, seguir a paz está no pretérito perfeito. Seguir a paz. Seguir a paz. E por ele ter seguido essa paz com todos e a santificação. E a santificação. Querido, e aqui, seguindo um pouquinho mais adiante, nós lemos, eu trouxe aqui a minha Bíblia judaica, não é Torá não, viu? É a Bíblia judaica completa. Glória a Jesus. Eu gostaria de ver aqui com vocês o versículo do número 14, de Hebreus, capítulo 14 de Hebreus. Olha aqui, eu acho interessante aqui botar. Tá? Não adianta você ver na tua Bíblia não, porque eu estou vendo na minha Bíblia. Hebreus 12, verso 14, da Bíblia judaica, está assim. Esforçaram-se. Olha aqui. Isso aqui, irmãos, é exatamente assunto de uma ação já executada. Esforçaram-se pela manutenção da Shalom. Shalom, paz. Da manutenção da Shalom. A palavra manutenção está se referindo à ação de efeitos determinadas, que é a conservação, administração, gerenciamento, irmãos, tá? A manutenção da paz, Eu achei interessante, irmãos, essa Bíblia aqui. Eu sempre consulto ela em alguns versículos em que eu venho estudando. Eu acho interessante esse versículo, como também o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada faltará, na sua. Mas aqui, o Senhor, Jeová, é o meu pastor e não tenho falta de mais nada. Ele é suficiente para nós. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós devemos notar isso. Eu falei ontem, embora em rápidas palavras, tá bom? Que o intento do escritor é para que o povo que estava passando por grandes adversidades e problemas, irmãos, ele pudesse exatamente começar a seguir essa paz. E o efeito de seguir essa paz ia trazer resultados tão benéficos na vida dele, irmãos. Ele ia alcançar a santificação e ele com certeza ele iria ver Deus de uma forma gloriosa, não somente no céu, agora no céu, mas ele ia ver Deus exatamente nas suas adversidades e problemas. Ele ia ver a mão de Deus aí, a mão de Deus. Então, ele tinha o interesse que o povo, eles pudessem então olhar como exemplo a dificuldade
daqueles que passaram por problema no Antigo Testamento, como um exemplo, como testemunha de vida, tá bom? Então eles se apegassem exatamente essa paz, seguisse essa paz, tá bom? Seguir essa paz, e seguir a paz, irmãos, é aquilo que eu falei ontem. Você já seguiu alguém, irmãos? Um carro? Ele dá certo para a direita, dá direita, tu vira esquerda, ele vira esquerda. Irmão, tudo que ele fizer na frente, não faz atrás. Dá certo, não dá certo. E assim vai. Por quê? O que você está fazendo? Porque eu estou seguindo, pastor. Eu estou seguindo essa pessoa. Então, tudo que ele fizer ali, eu vou fazer aquilo. Irmão, seguir a paz, irmãos, é exatamente aquele irmão, você ser exatamente administrado pela paz, não pela tribulação e dificuldade. A paz é que vai administrar você, porque você está seguindo ele. Então, se a paz diz assim, ó, fica quieto, você fica quieto. A paz diz assim, ó, tenha paciência, só escuta, não fala nada. Então, você só vai escutar. Por quê? Porque você está seguindo a paz. Você não está seguindo a guerra, a contenda. Não, estou seguindo a paz, pastor. Então, querido irmão, você deve fazer tudo que promova a paz. Você deve falar tudo que promova a paz. É isso. Agora eu quero perguntar uma coisa para nossas mulheres, que já são a maioria aqui da igreja, né? Tudo que você tem falado tem promovido paz? Tudo que você tem escutado tem promovido paz? Tudo que você tem pensado tem promovido paz? Ah, pastor, às vezes. Então, eu vou dizer algo para você. O efeito contínuo de nós alcançarmos a paz e a santificação é uma ação contínua, tá bom? É seguir numa ação contínua esta paz. Não é de vez em quando, irmãos. Não é quando dá na bola, viu? Não é, é seguir de uma forma contínua, irmãos, esta paz. Ok? Glória a Jesus. Muito bem. Nós chegamos assim a observar acerca da palavra santificação. A palavra santificação, ela se origina aqui no Novo Testamento, que seria o grego, tá bom? Ela significa, uma pessoa que se santifica, está se referindo então a uma pessoa que se purifica. Passa pelo processo da purificação. Mas, ao nós analisarmos o texto do hebraico, tá bom? O texto hebraico, eu tinha anotado aqui, irmão, se fugiu. Está aqui. No texto hebraico, a palavra santificação é kadosh, que é separado para Deus, tá bom? Que é o mesmo verbo usado no grego para purificação. O mesmo verbo grego usado para purificação. É muito interessante nós percebermos isso, irmãos. Eu estou agora falando na questão do kadosh. Se você está no estado de santificação, ou está no processo da santificação, então é exatamente passando, tá bom, pelo filtro da pureza. E o filtro, irmão, não é o pastor, o filtro não é fulano nem beltrano, o filtro é a palavra de Deus. Ele vai filtrar a tua vida. E quando eu falo filtrar a tua vida, irmão, eu estou falando filtrar as tuas ações. Filtrar o que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está pensando. É filtrar as suas atitudes. Tá bom? Então, para que haja o que, pastor? Haja aí a purificação. Porque a coisa ruim vai ser retida, irmãos. E só a coisa boa vai descer para baixo. Só a coisa boa. Tá? Mas o verbo do hebraico kadosh, ela já se refere a separado para Deus. Separado para Deus. É uso exclusivo de Deus. Tá bom? Ontem eu quero louvar pela vida do nosso diácono Tomil, os demais companheiros, o nosso sumo. Compraram uma caixa ontem, irmãos, para violão, e fizeram as suas doações e compraram a caixa. E eu consagrei a caixa, irmãos.
todos os utensílios da igreja, ele é consagrado para uso exclusivo de Deus. Eu lembro uma vez que um irmão veio com um instrumento de sopro e falou: pastor, eu quero que o senhor consagre para mim. Eu falei: não, eu não posso consagrar isso, eu posso orar por ele. Se você for consagrar, então você deixa aqui na igreja, e você não pode tocar nada que não seja para Deus, porque é um uso exclusivo de Deus. Tá? Então, eu posso orar pelo seu instrumento, eu quero orar por você, tá bom? E assim vai. Mas nós oramos e consagramos aquilo que são utensílios da igreja, tá bom? Utensílios da igreja. Por quê? Uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo. E você sabia, irmãos, que você foi comprado com sangue precioso de Jesus? Jesus, ele pagou por você. Você não foi de graça. Você não veio na caixinha de sorte, não. Você não veio amarrado no chicletinho, não. A sua vida foi comprada por um alto preço, preço do sangue de Jesus. Aleluia. Então, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, irmãos, então você é uso exclusivo dele. Ok? Você é uso exclusivo dele. Aí eu quero perguntar para você, querido irmão, se Deus ele tem realmente tido esse privilégio de usar você. Se todas as vezes que Deus pudesse pousar no teu coração e através de você falar a palavra de Deus, tá bom? Se ele tem tido essas oportunidades, se você tem dado essas oportunidades para Deus falar através de você em determinados momentos, você tem permitido isso, fazer isso? Ou será que você é aquela pessoa que só, não, no momento da adversidade, você deixa exatamente os seus sentimentos aflorados e você acaba dizendo, meus irmãos, aquilo que Deus não diria. Você toma decisões, exatamente decisões, a decisão que Deus não tomaria. Aí então você não é um uso exclusivo de Deus. Você não está sendo usado exclusivamente para as coisas de Deus. Que a dados momentos, no momento da provação, da dificuldade, você mesmo toma rédea da tua vida. Você mesmo toma rédea das suas decisões e toma as decisões apressada, sendo administrado pelas situações de dificuldade. E aí, meu irmão, as consequências são das piores. Das piores. Pastor, como é que nós devemos servir a Deus, então, se nós somos santificados? Então, eu vou mostrar para você um texto do livro de Romanos. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo número 6. (19 a 22). Romanos 6, 19 ao 22. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste o vosso membro para servir à imundície e à maldade, para com a maldade assim apresenteis agora os vossos membros para servir em justiça para a... Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. Eis que frutos tínhamos então das coisas que de agora vos envergonhais, porque a fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado, e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amado, aqui está num texto bem claro assim, irmãos. Eu aceitei Jesus com meus 23 anos de idade. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, tá bom? E até os meus 23 anos de idade, irmãos, eu me dediquei às coisas ruins do mundo. Me dediquei à briga, às viagens, a muitas coisas que não se deve falar no púlpito, que é até indecente, e muita vergonha que eu tenho no lugar.
que contar certas coisas para o filho. Tenha vergonha, irmãos. Muita vergonha. Mas eu me dedicava a isto, irmãos. Eu chegava na sexta-feira do trabalho e desaparecia de casa. Não dava notícia para o meu pai, nem sábado, nem domingo, e só chegava pela madrugada. E a empresa que eu trabalhava era uma bênção, irmãos. Então chegava tudo. Na segunda-feira era ruim. Nós íamos na empresa, irmão, dormia até meio-dia dentro da empresa. Irmãos, era uma bênção. Tal era a dedicação, irmãos. Eu não via a hora de chegar o final de semana para cair na gandaia, cair na bagunça. Era um tratado com os amigos, era um ajeitado com pessoas. Era aquele ânimo, irmãos. Olha, irmão, tema de carnaval, meu Deus do céu. Virava a noite, irmão, não reclamava. Agora, o texto de Romanos está dizendo, olha, com essa mesma dedicação que você tinha para com as coisas do mundo, quando estavam em pecado, agora seja na justiça. Seja em santificação. Parece que agora nós somos desanimados, até para ir para a igreja nós estamos desanimados. Até para a igreja, até para ir para o estudo da escola dominical, nós temos dificuldade. Queridos irmãos, olha, querido, é tremendo, irmãos. A santificação é tremenda. Ela nos conduz, irmãos, exatamente para o uso exclusivo de Deus. Para através das nossas atitudes, nós alcançarmos as coisas de Deus. As coisas do Senhor. Ontem eu fiz um pequeno leque a respeito da santidade. Que o texto, a Bíblia, irmão, fala muito a respeito do cristão buscar a santidade. Porque Deus é santo. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que ao ler esse texto sagrado, Deus, Ele tem exatamente os seus objetivos para pedir certas coisas de nós. E quando Deus Ele pede para nós, é que não está na mão dele. Quando Deus Ele pede para nós, é aquilo que Ele não vai fazer. É aquilo que não vai fazer. Tem muita gente, irmão, esperando Deus fazer aquilo que Ele deva fazer. Tá? Então, veja bem. A questão de seguir a paz e alcançar a santificação compete o homem e a mulher. Porque a santificação, irmão, mas eu vou buscar a santificação. Não, você não vai buscar a santificação, irmãos. Você vai se purificar para alcançar a santificação. Porque a santificação é apenas resultados de atitudes tomadas. O resultado é a santificação. A santificação. Então, quando você entra pelo processo da santificação, tá bom? Esse processo que vai conduzir você para a santificação, então, queridos irmãos, tá? O próprio texto do grego, que se refere a uma pessoa que se santifica, que fala a respeito da pureza, tá bom? Ele fala também da separação. Separação das coisas mundanas. Separação das pessoas mundanas. Separação de conversas mundanas. Essa separação. E quando você então resolve tomar essa atitude, dizendo, olha, o ambiente que eu estou frequentando, Deus não tem a aprovação de Deus. Então você se guarda de estar nesse ambiente, então, e o que está acontecendo? Está tendo um processo de santificação. Você entrou no processo. E o resultado irá ser a santificação. Processo. Então, quando a pessoa entra por esse processo da santificação, queridos irmãos, glória a Deus, então é uso exclusivo de Deus, separado inteiramente para Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, amado, por que Deus pede para tanto a igreja se santificar? Santifica a igreja, seja santo, que eu sou santo. Olha, vai se santificar a igreja.
até parece que a santidade de Deus depende da nossa santidade. Parece que a santidade de Deus é reabastecida pela nossa santidade. Não. Não. Deus é santo, santo, santo. Independentemente se a pessoa, Beltrano Ciclano, é profano, é mundano, é pecador miserável, não importa. Ele continua sendo santo. Santo, santo, santo. Então, veja bem, quando Deus ele pede para nós nos santificarmos, tá bom? Aí eu volto para o texto aqui, do livro de Hebreus. Amados irmãos, eu não posso deixar de ignorar o versículo 10, tá bom? A parte final do versículo 10 está assim: para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. No versículo 10, capítulo 12 de Hebreus, versículo 10. Para o nosso proveito. Amados irmãos, olha, a santidade é para o nosso proveito. Para o nosso proveito. Aqui o escritor está dizendo que quando nós nos conduzimos e nos encaminhamos para a santificação, tá? É para o nosso próprio proveito. As pessoas mais beneficiadas, irmãos, por causa da santificação, não vai ser Deus. Vai ser propriamente dito a pessoa que se santificou. A pessoa que alcançou o estado, queridos irmãos, de separação das impurezas. É aquela pessoa que se reservou a sua vida, a sua fala, o seu pensamento inteiramente para Deus. E quando isso acontece na vida do cristão, da mulher cristã, todo o proveito, 100% do aproveitamento dessa santificação é propriamente dito para aquela pessoa que colocou a sua vida no altar de Deus. Ao ler o texto de Hebreus, eu quero dizer para vocês e narrar com vocês de algumas situações que está nesse capítulo, que Deus estava querendo livrar a sua igreja. De algumas situações que o povo hebreus, o cristão aqui, hebreus, estavam passando, que Deus, o escritor e o Espírito Santo de Deus, ele permitiu que isso fosse registrado, porque essas mesmas situações e problemas podemos passar no tempo que nós estamos vivendo, depois de estar registrado na Bíblia Sagrada. E através desse registro, irmãos, nós trazer aqui umas definições do porquê Deus pediu a santidade para o povo de hebreu, tá bom? E o livramento que ele estava estava propondo, o livramento que ele estava dando através da santificação. E o primeiro livramento, irmãos, tá bom? Está no versículo número 15, 14 e 15, o versículo de março. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbando, e por ela muitos se contaminaram. O que Deus estava dizendo aqui, olha, busque seguir a paz, alcance a santificação, para que você possa exatamente se livrar desse mal, que nenhuma raiz de amargura brote em teu coração. E quando eu falo para você, irmão, nenhuma raiz de amargura, irmão, brote em teu coração, está falando exatamente da pessoa ferida, da pessoa que foi pisada, da pessoa que foi, o seu nome passeou na boca das outras pessoas. Está falando exatamente da pessoa que foi lesada, da pessoa que foi alvo, quem sabe, de uma calúnia. Então está falando exatamente para essa pessoa que está sendo alvo de críticas, para que nenhuma raiz de amargura brote no teu coração. Então seja santo.
Porque a santificação irá proteger você de qualquer raiz de amargura. E eu acrescento mais aqui com você, irmãos. Veja bem, essa raiz de amargura, irmãos, ela brota sozinha? Não. Essa semente da raiz da amargura, irmãos, ela é lançada por pessoas. Então, quando a Bíblia pede para nós que nenhuma raiz de amargura brote em teu coração, ele está automaticamente dizendo, tá, que você deve ser santo, porque você vai tratar com pessoas que não é santo. Você vai ouvir palavras com pessoas que não têm nada de Deus. Você vai ouvir palavras que poderão ferir a sua vida. Você vai ouvir palavras que vai machucar você. Pessoas que vão prometer e nunca vão cumprir para você. Você vai ouvir tudo isso, irmãos. Porque lidar com pessoa não é fácil. Tratar com pessoa não é fácil. Deus estava querendo livrar a sua igreja da raiz de amargura. É um problema muito sério a respeito do tratamento de pessoas. Que hora que é o intervalo? Das 6 às 7? Ou das 5? Não? Pode parar. Eu gosto muito do mais horário. Mas temos que ser prudentes, irmãos. Temos que ser prudentes. Está marcado não? Muito bem, queridos. Lidar com pessoas, irmão, não é fácil. Mas para que nenhuma raiz de amargura brote do teu coração, você deve conduzir a sua vida para a santificação. Você está vendo como Deus quer? Está vendo como a santificação ela nos beneficia? Porque a santificação ela é o antídoto, é o remédio que vai nos curar, tá bom? Que vai tratar exatamente com essas sementes do maligno. Essa semente que foi lançada por pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que não têm interesse da sua saúde emocional. Pessoa que tem intento de querer ferir você, ferir o seu sentimento, tentando atingir a sua família. Então, pessoas com palavras levianas, frívolas, sem compromisso. Eles vão lançar pelo ar. E se você não tiver com a sua vida santificada, essa semente do maligno vai cair no seu coração e você vai permitir que ela crie a raiz. Você vai permitir que ela se enraize sobre o teu coração, imobilizando toda e qualquer atitude de uma pessoa santificada sabe? Imobiliza. Eu quero fazer até uma pergunta. Se tem alguém que você não consegue perdoar, se tem alguém que feriu você e você está magoado com essa pessoa e você não consegue liberar esse perdão porque você foi magoado com essa pessoa, se você estiver aqui em nosso meio, olha, o caminho mais fácil para que você possa se libertar disso, irmão. Como se libertar disso, pastor? Irmão, se você for ver o texto sagrado, irmãos, tá? Quando Deus ele pede para perdoar, eu acho que Deus está pensando mais no inimigo do que nós, né? Não é verdade, irmão? Perdoar, pastor, o camarada pisou na bola, me prejudicou, perdi o emprego, quase perdi a família. E agora tem que perdoar esse camarada? Tem que perdoar essa pessoa? Parece que Deus está pensando mais no inimigo do que no amigo dele. Não, irmão. Deus está pensando mais no amigo do que no inimigo.
carregando o fardo, irmãos? É o inimigo ou é o amigo? É um amigo. O amigo está sofrendo, ai, pastor, quando eu vejo que camarada, pastor, dá vontade de dar um tapa nele. Não, pastor, não aguento, pastor, quando eu vejo ele, pastor, olha, uma fúria entra dentro de mim, vou dar um soco nele, pastor. Eu vou orar para Jesus atropelar esse camarada aí, ele vai perder o braço da empresa. Irmão, o camarada, olha, quem está carregando o fardo não é amigo. Aí Jesus vai, amigo, eu quero curar você, meu amigo. Eu quero curar você, filho. Eu quero curar você. Mas como Deus vai curar? É só perdoar ele. Mas peraí, você está pensando mais nele do que em mim? Eu, não, estou pensando em você. Porque você que está com ele. Se você perdoar o teu inimigo, irmãos, o teu inimigo não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre. Nem mais bonito, nem mais feio. Não, ele vai continuar mesmo, irmão. Vai continuar mesmo. Não vai ficar nem mais feio, nem menos crente. Vai ficar na mesma. Mas você, irmão, vai ser outra coisa. A mudança está na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E para isso, então, santifica a tua vida. Santifica. Precisa ter a vida santificada, porque você vai tratar com pessoas, você vai ouvir pessoas, tá bom? Então, para isso, você precisa ter a vida santificada, no nome de Jesus. Decorrendo o texto, já perdi tudo no impulso aqui. Decorrendo aqui o texto, no versículo 15, que fala aí da amargura, que vem a brotar no seu coração, e perturbe, e com ela muitos se contaminam. Olha que irmão, isso aqui é interessante, né, irmãos? E por ela muitos se contaminam. Estavam até então no estado de santificação, né? De santo, né? Estavam então até purificados pela palavra. Mas quando você ouviu, quem sabe, aquela amiguinha da igreja, né? Essa aqui é minha amiga da igreja. Esse aqui é meu amiguinho da igreja. Essa aqui faz parte da mocidade, estruturação e assim por diante. Quando você vê essa amiguinha da igreja, tá bom? Eu falo, o negócio é o seguinte, olha, vou acontecer uma coisa terrível comigo. O que foi? Sabe a Mariazinha? Sabe aquela Sassá que foi pregado ontem aqui, irmão? É, sabe? Ela disse aqui, sabe o que ela falou? Sabe o que ela disse? Aí vem, irmãos, essa insatisfação, esse problema com pessoa que permitiu que o seu coração germinasse essa raiz de amargura, crescesse. Então ela começa agora a fazer adébitos, tá bom? Uma pessoa que até então era pura, ela passa a ser impura, porque a Bíblia diz para nós que por ela muitos se contaminaram. Muitos se contaminaram. Você nunca disse assim, olha, fulano de tal. Por exemplo, a minha sogra que é uma santa, né, irmão? Ela já está passando pelo purgatório aqui comigo. Eu já pego o pé dessa sogra aí, irmão. Irmão, e amados irmãos, olha, já até esqueci que ia falar da senhora. Vamos chegar a Deus. O segundo passo que eu quero dar aqui para vocês, irmãos, do versículo 16: ninguém seja fornicário. A palavra fornicário, irmãos, eu quero abrir espaço e colocar também adultério. Amados irmãos, é um problema muito sério. O que nós temos ouvido, irmãos, de infidelidade conjugal é estarrecedor. Pessoas que podem não ser infiel no sentido de executar a infidelidade, mas estar no processo dessa infidelidade vendo pornografia. A palavra pornografia, ela vem da palavra por, de porné e grafia. Esta grafia não é escrita, caligrafia. Não é escrita. Pornografia não é escrita. Ela vem da origem geografia.
é reconhecer a região da prostituição. Geografia. É a antessala é a antessala da fornicação. É a antessala. E que infelizmente, irmãos, muitos têm entrado por essa ferida, irmãos, que estão adulterando com as suas visões, através da internet, através de sites, adulterando. Mas para que você não adultere, para que você não venha fornicar, Deus está pedindo santidade. Santifique. Deus está tentando livrar você de uma queda mortal. Deus está vendo que você não pode continuar nessa vida que você está vivendo. Deus, ele não tem prazer na queda do homem, na queda da família. E, portanto, ele conduz a sua igreja, santifica a tua vida. Porque a santificação dá benefício para você. Benefício para a tua família. Santificação. Para que você e todos não venham cair no laço do adultério e da fornicação. Quando a pessoa ele se separa para ser uso exclusivo de Deus, quando a pessoa ele se separa passando pela purificação da palavra de Deus, amados irmãos, ofertas poderão surgir por internet ou até mesmo ao vivo e a cores, irmãos. Mas ele rejeitará sem pensar duas vezes. Por quê? Uma vida santificada com Deus. Eu não quero perder essa comunhão com Deus de forma nenhuma. Eu não quero perder essa intimidade com o Espírito Santo de nenhuma maneira. Então, tudo aquilo que vem querer manchar essa comunhão, querer sujar essa comunhão, nós devemos deitar fora no nome de Jesus. E aí, está aqui esse texto bem claro, né? Deixando todo o embaraço, todo o pecado, e todo perto do saber. A palavra deixar, irmão, é abandonar. É você abandonar as práticas dos pecados, pensamento do pecado, é você abandonar. Eu sei que para os nossos irmãos a palavra embaraçar, irmão, é outra coisa, né? Tem a nossa irmã Glória aqui. Então deixa eu extrair o texto aqui da